Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Alessandro Traeger e por aqui você sempre encontra novidades e vídeos diferentes para utilizar mais e melhor as suas máquinas. Hoje eu vou falar sobre um lançamento, a nossa terceira geração do adaptador para caneta de vincos. Para quem já acompanha a gente, há 2 anos atrás nós lançamos a primeira versão. Tivemos uma venda muito bacana, tivemos muita gente interessada. Passado 1 ano e meio nós lançamos a segunda geração e agora finalmente nós estamos lançando a terceira geração, que é uma adaptação melhorada e mais precisa do adaptador para canetas de vinco. O que mudou de lá para cá? A gente veio redesenhando esta peça de forma que ela se tornasse cada vez mais fácil de utilizar e principalmente que ela fosse eficiente no trabalho. Neste vídeo aqui, além de apresentar a peça, esse adaptador, eu vou mostrar para vocês também como a gente faz a configuração e por fim nós vamos fazer um trabalho utilizando esta poderosa ferramenta que você encontra lá no nosso site, tá bom? Bom, vamos começar vendo como ficou o layout dessa nova peça? O novo adaptador de vincos agora ele é vendido nesta embalagem e você tem algumas informações aqui no verso também e lógico você precisa literalmente destruir a embalagem para ter acesso à ferramenta. A ferramenta em si, ela ganhou novos pontos de contato com a máquina, a altura dela está diferente também e o encaixe traseiro ele segue os padrões utilizados nas lâminas e adaptadores da própria Silhouette. Então tá aqui o nosso novo adaptador e para utilizá-lo, lógico, você vai precisar uma caneta de vinco. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a caneta da marca Cricut. Essa é chamada de Scoring Stylus. Tá? E repare, quando você coloca ela aqui na ferramenta, você vai reparar que a seta coincide exatamente com o limite para a colocação da ferramenta, desta forma. Então, muito mais fácil e mais prático de trabalhar e evita, por exemplo, que você coloque ela muito lá para dentro ou deixe ela muito folgada. Então, só de fazer esse encaixe simples e intuitivo, a tua peça já está pronta para ir lá na máquina. Agora, vamos ver como que nós instalamos essa peça na máquina. Também não tem muito segredo. Vou puxar aqui uma Silhouette QMEL4 e é importante entender que essa ferramenta ela funciona para QMEL4, QMEL Plus e QMEL Pro. Você não consegue utilizá-la na Portrait por 2 motivos. O primeiro, porque o encaixe do dispositivo e da peça não vão coincidir. E 2, no caso das QMELs, você tem um segundo motor em vez de apenas um, e esse segundo motor tem a potência de 5 kg força, significa que ele consegue fazer vincos de uma forma muito mais eficiente, com mais força. Então por isso, esse adaptador ele vai servir na QMEL4, QMEL Plus e QMEL Pro, tá bom? Então a gente abre a máquina, e aqui no carrinho 2, a gente simplesmente coloca a nossa peça, o nosso adaptador, até o fundo e trava. Desta forma. Não há folga e você não precisa fazer força para trabalhar com essa peça. Vamos colocar no close aqui, ó, para vocês poderem enxergar que não há nenhum tipo de dificuldade para colocar a peça. Eu vou dar uma tombadinha aqui na máquina e vou trazer a câmera mais aqui para dentro para vocês enxergarem a posição correta de colocação. Ela vai no carrinho número 2, ela vai neste carrinho número 2, enquanto a lâmina continua lá no carrinho número 1. Então, sem segredo, a gente só colocou, apertou e as garras do adaptador aqui, do carrinho, elas vão segurar firmemente aqui, ó, a ponto de você não conseguir tirar mais a peça. Lógico, para remover, você simplesmente puxa a trava para frente, como você já faz, e aí ejeta a peça completa com a caneta, com a Scoring Stylus aí, tá bom? Vamos deixar ela conectadinha aqui. E agora a gente vai lá para o software para entender como que a gente faz a configuração deste material
para que a máquina possa cortar e vincar. Ou melhor, vincar primeiro para depois cortar. Aqui no Silhouette Studio, a gente só vai entender primeiro como que a gente configura para depois trabalhar os arquivos. Como a gente não tem um arquivo aqui, eu vou criar um arquivo bem simplesinho só para a gente poder ter algum referencial. Tá? Então, essa parte aqui, esse retângulo seria o corte. E agora eu vou desenhar duas linhas diagonais aqui, ó, para que a máquina vinque. E a única coisa que eu vou fazer vai ser trocar aqui a cor. Vai ser trocar a cor desta linha do corte para uma outra cor, para a gente ter duas cores diferentes para o Silhouette Studio entender que vão ser duas operações diferentes. Então, o azul que eu coloquei aqui, a cor de linha azul, vai ser corte. E esse X aqui, essas duas linhas que estão em diagonais, elas serão o vinco. Tá bom? Bem facinho até aqui, sem segredo. Tá? Aqui a gente já está criando até um arquivo, mas depois eu vou mostrar como que a gente faz a configuração no arquivo já pronto, ok? Bom, feito isso, a gente vai lá para a opção enviar, a gente vai vir no cor de linha e aqui acontece a brincadeira. A linha azul, a linha que está aqui em azul, ela vai ser executada depois da vermelha. Por quê? Primeiro eu vou vincar para depois cortar. Então eu só cliquei com o botão esquerdo do mouse, segurei e joguei o corte para baixo, abaixo do vinco. Para o vinco, eu vou clicar aqui, ó, no número 2, ó, 2. Então já sabe, a máquina já sabe que a gente vai trabalhar com a ferramenta, com o carrinho número 2. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar qualquer coisa aqui, só para a gente passar dessa tela. Na verdade, a gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos clicar em materiais e nós vamos clicar aqui, adicionar novo tipo de material. Este passo é obrigatório, ok? Então cliquei. Aqui, nessa versão do Silhouette Studio, ele me pergunta se a configuração vai ser para Camel 4 e Portrait 3 ou para os modelos antigos. Então vou colocar aqui que vai ser para Camel 4. E aqui eu venho e falo que vai ser carrinho 2. Ok? Agora a gente precisa tomar alguns cuidados. Eu não vou mexer na força e não vou mexer na profundidade aqui. Eu vou mexer onde a gente realmente precisa, que é desativar o corte inteligente. E aí que a gente desativou o corte inteligente, a gente diminui para 0 o sobrecorte de loop e diminui para 0,2 centímetros o raio do loop. Tá? Então isso daqui é importante para não dar aquela curvinha que sempre dá. Vou mudar aqui o nome do material, clicando com o botão esquerdo, e no renomear eu vou colocar como teste. Ó. Opa, teste. Eu vou colocar como teste, como já tem outros testes, eu vou colocar como teste 10, ok? Deixa eu só clicar aqui, 10, vou dar um Enter. Então essa é a configuração, carrinho 2, corte craft, força e profundidade, vamos conversar daqui a pouco, tá bom? E aí eu vou salvar a configuração. Lembrando que desativar o corte inteligente é necessário. E se você não sabe o que é corte inteligente, ele é aquela curva, aqueles detalhes que a máquina faz quando você está trabalhando com a lâmina rotativa ou quando está trabalhando com a craft de 3 milímetros, que é o processo de angulação daquela lâmina. Aqui é uma ponteira, ela não precisa angular, então desativo o corte inteligente, salvo. Então agora salvei, vou clicar no X aqui no canto superior direito, logo ao lado de configuração de material. Então agora eu seleciono o teste 10 para cá, aqui eu coloco o corte craft, aqui obrigatoriamente ele pede para escolher uma lâmina, nós vamos colocar que é uma lâmina de artesanato 3 milímetros, tá? Que é a lâmina de 3 milímetros. Agora, vamos trabalhar aqui na profundidade, tá bom? A profundidade que eu recomendo vocês começarem o teste
é na profundidade entre 18 e 22. Tome muito cuidado com a profundidade, porque aqui vai ser a força com que o carrinho vai levar a lâmina lá para baixo, e não é uma lâmina, é a caneta de vinco, tá? Então quando a gente fala de profundidade de lâmina, é quanto o carrinho vai descer para a lâmina tocar o material. Com relação à força, a gente pode subir aqui para uma força de 16 a 17, tá bom? E não é necessário ativar o sobrecorte e nem tampouco mais de uma passada. Com apenas uma passada, por exemplo, no papel 180, o equipamento é capaz de fazer um vinco muito expressivo no teu trabalho, tá bom? Então aqui está configurado o vinco e agora eu vou configurar o corte, que é a linha azul. Se eu vou cortar um papel 180, eu vou pegar aqui a configuração correta, lembrando que a configuração de cartolina lisa não é ideal para papel 180, apesar de muita gente falar que usa e tudo mais, ela deteriora a ponta da lâmina muito rápido, ela quebra a ponta da lâmina, porque ela coloca o corte com pouquíssima força, tocando só a pontinha da lâmina, então ela vai quebrar. O correto é o papel decorado 65 libras. Eu estou usando uma lâmina manual, então vou dizer aqui, ó, uma lâmina manual de 1 milímetro. Então aqui minha configuração tá certa, ó. Vinco, corte, perfeito. O que falta agora é eu ligar a máquina, carregar o papel e fazer o corte que a gente vai ver a seguir. Muito bem, agora que está tudo pronto, a gente já está com a base colocada na máquina. Aqui eu estou com uma base da Portrait, uma base menor. Você pode trabalhar com a base 30x30 ou 30x60, fique à vontade. Minha lâmina está instalada corretamente. O nosso adaptador e a nossa caneta de vincos também está ok. Então tudo certo, a gente vai lá no programa e vai clicar no enviar para iniciar ali o trabalho, para a gente começar a ver como que vai ficar a nossa operação. Vamos lá? Enviar. Primeira coisa, a máquina vai vincar. Vamos esperar. Ó. Vinco. Se você perceber que o barulho está muito forte, significa que a exposição ou a força estão por demais ajustadas. Então você tem que voltar um pouco para dar certo. Uma vez que a máquina já fez o processo, agora a gente manda ela cortar. Vamos lá. Corte feito. Nós vamos descarregar. E aqui nós tiramos o nosso trabalho. E olha como tá fácil de vincar o material. Eu fiz um vinco desta forma. Então se você trabalha, deixa eu ver aqui no meu retorno se dá para ver bem, ó, dá para ver bem aí, ó. Então se você trabalha, por exemplo, com low poly, esse tipo de trabalho vai ficar sensacional. Lógico que você pode testar configurações diferentes, diminuindo a força ou diminuindo a exposição, que é a quantidade que ela vai levar lá para baixo, de acordo com o que você achar mais bacana. O que você deve evitar, esses são alguns cuidados. Se você colocar força demais ou se você colocar uma exposição muito grande, o carrinho vai levar a lâmina, a ferramenta muito lá para baixo e pode rasgar o seu papel. Em casos mais extremos, o que pode acontecer? Travar tudo. Então ela tenta passar em cima do material, só que a força e a exposição estão tão elevadas que ela não consegue se mover. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Então sempre testa num pedaço de papel, como eu fiz aqui. Tá dando certo, a máquina está se movimentando de forma tranquila, sem travamento, a configuração está correta. Se você reparar que está travando, que está arrastando, está rasgando, o barulho da passada do vinco está muito exagerada,
já fica alerta e já faz a alteração ali. Gente, esta então é a nossa ferramenta, o adaptador para essa ferramenta de vinco. Algo diferente, porque você consegue fazer duas ações sem precisar tirar base ou mesmo comandar outro corte. E é uma coisa bacana e fácil de trabalhar. Seguindo as minhas recomendações desse vídeo, você não vai ter dificuldade. E lógico, acabou de usar, não quer mais, tira o conjunto todo e guarda. Então não tem segredo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse adaptador lhe agrade e principalmente seja muito útil. E qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Na descrição aqui do vídeo vai estar o endereço da nossa loja para, se você tiver interesse em ter este produto que é bacaníssimo na nossa opinião, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Fui, até mais!